Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, do Escritório de Evidências, da Secretaria de Educação de São Paulo, e hoje eu tô aqui para gravar nossa terceira aula, nosso quarto vídeo do módulo 2 de Excel intermediário, em que a gente vai verificar e vai ver um dos principais instrumentos do Excel, que é a tabela dinâmica. Então, primeiro eu vou mostrar o conceito da tabela dinâmica e por que ela é tão importante. Depois eu mostro alguns exemplos para botar a mão na massa. Beleza? Como tem bastante coisa, já vou cortar, você já sabe, eu já vou cortar para os nossos computadores, para os nossos slides. Então, a tabela dinâmica é uma das ferramentas mais importantes, mais imprescindíveis a utilizar o Excel para analisar e visualizar as informações em que você tem da sua base de dados. Então, a partir da sua base de dados, você vai utilizar a tabela dinâmica para extrair as melhores informações, extrair as informações mais importantes que você quer verificar da sua base de dados. É uma maneira fácil, é uma maneira bem simples, você vai ver que é muito rápido fazer uma tabela dinâmica, para resumir essa grande quantidade de dados que você tem na sua base de dados. E, além disso, ela vai te auxiliar, vai te ajudar a analisar relações, além de analisar apenas uma variável, ela vai te ajudar a analisar as relações entre duas variáveis, ou entre três variáveis. Ele vai fazer aquele cruzamento que a gente viu na análise bivariária, lá no módulo 0, lá no distante módulo 0. Então, a tabela dinâmica é muito importante para você conseguir analisar de forma rápida e simples a sua base de dados, que é o nosso objetivo final, né? Então você vai perceber que a tabela dinâmica é muito importante para o Excel, para as funcionalidades do Excel. E você vai ver, você tem basicamente 3 passos para a construção de uma tabela dinâmica. Eu ainda vou incluir um passo 0, que não é nem no Excel, é na sua cabeça. Primeiro, na sua cabeça, mentaliza o que você quer. Mentaliza ou coloca no papel o que você quer na sua tabela final, na sua tabela que vai te ajudar no cruzamento, na análise dos seus dados. Então, o que vai ter na sua linha, o que vai ter na sua coluna, o que vai ter no recheio da sua tabela dinâmica, mentaliza isso, coloca no papel, ou os dois, que vai te ajudar a auxiliar na construção da tabela dinâmica. Então, no próprio Excel, a gente vai para o passo 1, que vai ser: você vai na aba Inserir do Excel e dentro da sua aba Inserir, você vai ter Inserir tabela dinâmica. E você consegue inserir a tabela dinâmica. Aqui você seleciona os dados que você quer analisar, ou seja, que vai estar dentro da sua tabela dinâmica, e coloca onde colocar a sua tabela dinâmica. Na nova planilha ou na planilha existente. Geralmente o que a gente coloca na nova planilha. E o passo 3 é recheando a sua tabela dinâmica. Você pode colocar filtros, você pode colocar o que você quer nas colunas, o que você quer nas linhas, o que você quer no recheio, e assim sucessivamente. Então, percebe? É muito simples criar uma tabela dinâmica no Excel. Então, vamos botar a mão na massa. Vamos para a nossa planilha, que eu já utilizei essa planilha em algum dos nossos vídeos, em que a gente tem, cada linha é uma escola, e cada coluna tem a informação de nome da escola, nome do município, o IDESP nos iniciais, o IDESP nos finais, IDESP do ensino médio, indicador socioeconômico padronizado e a taxa de distorção e idade séria. Então, vamos criar nossa tabela dinâmica para analisar, por exemplo, apenas a variável IDESP ensino médio de 2018. Beleza? Então, vamos selecionar a nossa planilha. Como a gente seleciona? A gente pega a nossa primeira celulinha, o nosso primeiro ponto, lá no canto superior esquerdo, e aperta Ctrl Shift direita. Ctrl Shift direita. E você, nesse caso, você selecionou as suas células para a direita. Agora você vai selecionar para baixo. Então, Ctrl Shift, teclinha para baixo no seu teclado. Você selecionou toda a sua planilha. Agora você vai lá de novo na aba Inserir. Inserir tabela dinâmica. Você já selecionou toda a sua tabela que você quer ser utilizada. Agora você quer escolher onde colocar a tabela dinâmica, coloca na nova planilha. Então, for lá, colocamos a nova planilha, a tabela dinâmica numa nova planilha. Eu vou colocar o zoom porque vai facilitar a sua visualização.
Aí, para criar o relatório, que é a tabela dinâmica, escolha campos na lista de campos na tabela dinâmica. Então, no seu canto direito, aqui em cima, você tem os campos em que você vai preenchendo a tabela dinâmica de acordo com o que você quer analisar. Então, vamos supor, lembra que eu falei, eu quero analisar o IDESP em anos de ensino médio. Então, eu fui lá e coloco IDESP no ensino médio nas linhas. Você vai perceber que você tem inúmeras informações do IDESP que vai de 0,41 até 6, que é o máximo da nossa planilha. Então, lembra, então o IDESP é uma variável quantitativa contínua. Lembra lá das nossas definições, né? É uma variável que pode assumir vários valores em determinado intervalo. No nosso caso, de 0 a 6, aproximando. E o que a gente quer agora? A gente quer verificar quantas escolas tiveram determinado IDESP. Então a gente vai lá, IDESP, e coloca e arrasta até valores. Valores deu uma coisa meio estranha aqui, né? A gente está vendo rótulos de linha e soma de IDESP em 2018. Não é isso que a gente quer. A gente quer a quantidade total de escolas que tem determinado IDESP em 2018. Então a gente vai lá nesse canto inferior direito, e aperta o izinho nessa soma de IDESP. E apertamos o izinho e a gente consegue resumir, ver o formato em que você resume essa informação. Estava selecionado resumo por soma, então ele está vendo a soma do IDESP em 2018. Só que a gente quer contagem, quantas escolas tiveram por esse IDESP propriamente dito. Então, clicamos contagem, você percebe que tem média, máximo, mínimo, produto, contar números, desvio padrão, variância e assim sucessivamente. Tem muito. E você pode até mostrar dados como, e pode enfiar um cálculo aí para verificar. Eu não vou passar por todos, eu não vou passar por nem um décimo, um centésimo do que tem na tabela dinâmica. Mas com o básico que a gente está vendo hoje nesse vídeo, você vai conseguir fuçar e vai conseguir brincar com tudo que você pode na tabela dinâmica a partir do que você precisa. Então a gente precisa que seja resumo por contagem. Então aqui a gente tem a quantidade de escolas que tem por IDESP. Né? 0,41 teve uma escola que teve esse IDESP. Uma escola teve 0,57. 2 escolas tiveram o IDESP 0,94. E assim sucessivamente. Mas ainda fala pouco esse IDESP, né? Vamos pensar em agrupar esse IDESP em intervalo de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6 e parou, né? Como eu faço isso? Na minha tabela dinâmica, eu arrasto e seleciono até o primeiro grupo. O que eu quero é 2, né? Então eu vou lá, arrastei até o 2 e aperto com o botão direito do mouse e aperto aqui, agrupar. Agrupei, eu tenho o primeiro agrupamento, que é de 0 a 2. Vamos renomear aqui, 0 a 2. Esse é o primeiro agrupamento em que 672 escolas tiveram o IDESP entre 0 a 2. Agora vamos de 2 a 4. A gente arrasta até lá embaixo, passamos um pouco, até 2,99 aqui, botão direito do mouse, agrupar. Temos o agrupamento 2, que é de 2 a 4. Opa, eu fiz besteira, eu agrupei até 2. Não, eu quero que agrupe, estou apertando Ctrl Z, eu quero que agrupe até 4, não até 3. Então, vou lá, descemos, até 4, agora está certo, botão direito no mouse, agrupar. Então, temos o agrupamento 2 a 4. 2.000 escolas tiveram o IDESP entre 2 e 4. Agora vamos de 4 e 6. Opa. Vamos selecionar até lá embaixo. Até lá embaixo, agrupamento. Agrupar. Agrupamento 3, que é de 4 a 6. Então,
672 escolas têm agrupamento de 0 a 2, 2.000 escolas de 45 teve IDESP de 2 a 4 e 133 tenho de 4 a 6. Eu posso também, se eu quiser, agrupar de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3 e assim sucessivamente. Você sabe fazer isso agora, né? Que mais? Vamos pensar agora, então? Vamos brincar um pouco mais e vamos pensar que eu só quero ver as escolas do município de São Paulo. Então, eu vou lá, eu pego a variável que tem o município e arrasto até filtros. Agora, eu tô vendo todos os filtros, né? Mas eu só quero do município de São Paulo. Então, vamos lá, vamos chegar até São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo. Agora, eu selecionei, eu só tenho um filtro de São Paulo. Agora eu tenho que 254 escolas de 563 têm o IDESP entre 0 e 2. 300 escolas têm o IDESP entre 2 e 4, de 563. E 10 escolas têm de 4 a 6. Eu posso fazer inúmeras análises a partir dessa tabelinha dinâmica. Eu posso, por exemplo, ao invés do IDESP do ensino médio, eu posso pegar o IDESP dos anos finais do ensino fundamental, por exemplo. Eu posso ver a média do IDESP por município. Vamos fazer isso agora, então. Vai. Eu tiro as linhas aqui, eu tiro o município. E eu quero que agora o município seja a quantidade de linhas que eu tenho. Então, eu tenho o IDESP por escola por município. Então, agora eu quero que, ao invés de contagem, seja a média do IDESP, certo? Então, eu tenho a média do IDESP por município. No município de Alvilândia, a média do IDESP é de 3,01. Vamos lá, vem São Paulo. Descer. Em São Paulo, a média do IDESP é 2,18. Aí eu posso, por exemplo, ranquear os municípios com o IDESP do ensino médio, por exemplo. Eu posso fazer muita coisa com a tabela dinâmica. Vamos, por exemplo, agora, eu vou trocar de base de dados e vou verificar a relação entre, por exemplo, duas variáveis qualitativas. Lembra? Variáveis relacionadas a alguma característica. Eu tenho aqui a base de dados de novo, outra base de dados, estou fazendo zoom aqui para você, em que cada linha é uma escola e eu tenho algumas informações sobre cada escola. Eu tenho se ela é uma de ensino integral, ETI, turno manhã, se oferta turno manhã, se oferta turno intermediário, tarde, vespertino, noite, se oferta ciclo 1, ciclo 2, ensino médio e o total de alunos por escola. Vamos criar a tabela dinâmica. Você já sabe fazer isso. Vamos selecionar toda a nossa tabela e aba inserir tabela dinâmica, nova planilha. Então, aqui eu posso brincar no que eu quiser. Vamos relacionar... Lembra que a gente fez lá no módulo 0 a relação entre se oferta o turno noturno e se oferta ensino médio? O que eu fiz aqui? Eu coloquei turno noturno nas linhas e ensino médio nas colunas. Então, aqui eu tenho linha 0 ou 1, não oferta, oferta, e na coluna se oferta ou não ensino médio. Não oferta ensino médio, oferta ensino médio. Agora vamos ver o total de alunos o total de alunos de tudo, né? A gente recheia como? Pelo total de alunos. Vamos pensar nessa análise. Aqui a gente está vendo soma de total de alunos por... Eu vou fazer o zoom, que eu esqueci de novo para facilitar a sua visualização. Soma de total de alunos por tipo de escola. Nesse caso, são 91 mil escolas que... Desculpa, 91 mil alunos em escolas que não ofertam turno noturno e não ofertam ensino médio. 52 mil alunos em uma escola que não oferta turno noturno e oferta ensino médio. Eu posso também renomear aqui, né? Não turno noturno.
turno noturno, para facilitar a nossa visualização. Aqui, não ensino médio. Sim, ensino médio, né? Ensino médio. Aqui a gente consegue ver a relação entre as duas variáveis. Se eu quiser, por exemplo, ver a média de alunos por esse tipo de escola, eu vou lá, ao invés de soma, eu coloco média. Ou máximo, ou mínimo, ou desvio padrão, quanto varia. Então, a média de alunos por escola que não ofertam turno noturno e não ofertam ensino médio é de 595 alunos. Das escolas que não ofertam ensino médio, né, coluna, e ofertam turno noturno, é de 1.005 alunos. E assim sucessivamente. Você pode brincar o quanto você quiser. Se eu quiser, de novo, eu quero ver... nesse aqui não tem um município. Mas eu quero ver se a escola... Eu só quero verificar e fazer uma subamostra do que eu estou analisando das escolas que também ofertam, além do ensino médio, ofertam um ciclo 2. Eu vou lá e arrasto o ciclo 2 até filtros. Aqui no filtro eu consigo colocar oferta, não oferta. Eu quero só ver as que ofertam o ciclo 2. Aí agora a gente consegue ver das escolas que ofertam o ciclo 2, não ofertam turno noturno e não ofertam ensino médio, a média de alunos por escola é de 558. Das escolas que ofertam o ciclo 2, ofertam turno noturno e não ofertam ensino médio, é de 1.005. Assim sucessivamente, eu posso brincar o quanto eu quiser. Enfim. Bom, pessoal, vocês perceberam que a tabela dinâmica é uma ferramenta muito útil que você consegue... abre as suas possibilidades de análise de dados de uma forma infinita. Então, pegar com maestria essa tabela dinâmica, em que você vai conseguir pegar isso com essa base que a gente viu aqui nessa aula, vai te possibilitar fazer inúmeras novas análises com a sua base de dados. Então, bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela visualização, muito obrigado pelo curso. Eu te espero para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai verificar, vai ver como a gente consegue automatizar o envio de e-mails por meio do Excel. Então a gente vai fazer esse link entre o Excel e o Word por meio de uma ferramenta chamada Mala Direta, que eu sei que vai ser muito importante para a sua vida profissional, para o seu cotidiano. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela visualização e até a próxima.